Guia rápido sobre consórcio imobiliário. Este é o único vídeo que você vai precisar assistir para poder decidir se faz sentido para você ter um consórcio ou não. E estou falando disso porque hoje a casa que eu estou morando eu consegui a partir do consórcio, tá? Usei alavancagem financeira a partir das milhas, é o que eu ensino aqui nesse canal, mas aqui eu vou falar especificamente sobre consórcio, tá? Vou mostrar para vocês, na verdade, um resumo das pesquisas que eu fiz para chegar à conclusão e por que eu decidi fazer, e a partir disso vai te ajudar também, tá? O que eu peço aí para você que está chegando aqui, curte o canal, tá? Para seguir acompanhando, curte o vídeo, se ficar dúvida pode comentar que eu prometo te responder, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é consórcio. A palavra consórcio, ela significa grupo, um consórcio de pessoas fazendo algo, tá? Imagina que na tua rua tem um buraco e o consórcio de moradores resolveram tapar aquele buraco. Eles foram lá, cada um deu R$ 100, fizeram alguma coisa e pagaram. O consórcio é exatamente isso, tá? Então, primeiro item aí, consórcio é um grupo de pessoas para comprar algo específico. Falando de imóveis, né? Falando aqui, tem para outras coisas, mas falando de imóveis, o consórcio é um grupo de pessoas querendo comprar um imóvel. Na prática, todo aquele grupo paga uma parcela, né, todos os meses, e ao longo de, né, vários meses aí todo mundo vai receber o seu imóvel. Claro que quem ganha primeiro sai na vantagem, mas a gente vai falar disso aí depois, tá? Segundo, consórcio não é investimento, isso é importante você entender. Marrone, tem um amigo meu que investe em consórcio. Não, ele usa consórcio para investir em imóvel. Toma cuidado com isso. Consórcio não é investimento. Consórcio é uma forma de pagar. Imagina que alguém quer vender para você uma casa e a pessoa diz assim: cara, eu aceito Pix, aceito financiamento ou eu aceito consórcio. O consórcio não é investimento. O consórcio é você se comprometer a pagar um valor X que foi aprovado por um banco, por uma corretora. Esse dinheiro vai para o dono da casa e você pega essa casa para você depois, tá? Então, consórcio não é investimento. O bem que você compra, se você comprou para alugar, para revender, aí sim ele é investimento, tá? Gosto de falar disso porque tem muita gente, né, falando mentira por aí, pode te enganar, tá bom? Como funciona a parcela do consórcio? Vamos lá, o consórcio tem uma coisa muito interessante e muito perigosa, falando financeiramente, por quê? O consórcio ele possui algo que se chama meia parcela. Por exemplo, talvez você vai fazer um consórcio que a tua parcela, ela seria de R$ 2.000. Só que você pensa o seguinte, cara, não tem como pagar R$ 2.000, eu tô pagando 1.000 de aluguel, como é que eu vou pagar 2.000? O que o consórcio faz? Você paga meia parcela até ser contemplado. Então você vai estar pagando R$ 1.000 e depois, quando você for contemplado, você passa a pagar R$ 2.000 mais o reajuste dessas parcelas que faltaram, tá? Então essa ideia de meia parcela, ela é bem interessante. Outro item, tá? Marrone, é melhor eu fazer consórcio ou financiamento? Vamos lá, deixa eu te explicar aqui, ó. O consórcio, lembra, é um grupo de pessoas querendo comprar algo. Financiamento é você financiando a compra de algo. Qual a diferença? No consórcio, você pode ficar, como eu já fiquei uma vez e foi uma experiência péssima, você pode ficar 4 anos sem ter o teu bem. Você tá lá pagando 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 e nada do teu bem, tá? Você sabe que tá pagando lá, mas nada do teu bem. Quando a gente fala de financiamento, você foi lá, fez o financiamento, você pode entrar para o bem em 30 dias. Então, se você for comparar aí, né, por exemplo, no meu caso, quando eu conheci a minha esposa, ela tinha um consórcio, que ela pagava lá R$ 1.200. Eu disse, olha, eu vou te ajudar nisso aí, né, já que agora é tudo meio a meio. E nós começamos a pagar, então eu pagava 600, ela 600. No final a gente vendeu, usou esse consórcio como entrada na casa que a gente comprou anteriormente, e agora é que foi contemplado. Ou seja, 6 anos depois, é que foi contemplado. Se eu fosse usar esse consórcio para poder, morar nele, eu teria ficado 6 anos pagando aluguel sem ter minha casa. O que a gente fez foi usar esse consórcio, eu passei ele para uma outra pessoa, como entrada no valor que eu já tinha pago e a pessoa assumiu, tá? Só para você poder entender aí como funciona, tá? Marrone, mas é melhor consórcio ou financiamento? Bom, consórcio, ele não tem juros, ele tem taxa. Porque na prática é você dando dinheiro para eles, eles trabalhando com o teu dinheiro e depois eles te devolvem esse dinheiro menos a taxa, que geralmente é uns 20%. Então, se você fez um consórcio de 500 mil, você vai perder aí uns 20%, tá? Ao longo desse período. No caso, daria aí R$ 100.000, né? 100 mil? Nossa, é grande. Mas se você fosse comparar com um financiamento, você estaria pagando aí 200% no mínimo. Então,
Por exemplo, nós financiamos uma casa de 800 mil. 800 mil, considerando as taxas, já que a gente deu um valor de entrada, ficou em 960. Nós vamos pagar 160 mil de juros, tá? Só que, não é juros, né? É taxa e juros, porque teve um financiamento junto aí. Só que se eu fosse financiar 100%, se eu fosse financiar 100% dessa casa, daria 1.600.000. O que é melhor? 960 ou 1.600.000, tá? Então fica esperto, porque isso é complicado, tá? Nós fizemos com carta contemplada, que daí é outra conversa, tá bom? Então, para decidir entre consórcio e financiamento, você precisa entender quando que você quer o bem. Consórcio é muito mais barato, mas você não se muda para o bem até você ser sorteado. E, sinceramente, você pode ser sorteado aí, sei lá, em 20 anos, tá? Financiamento, você se muda no outro dia. Então, se você não tem dinheiro, talvez financiamento seja a única opção, já que você vai ter que pagar um aluguel. E aluguel mais consórcio, talvez você não consiga. Lance, pessoal, o consórcio existe algo que é o tal do lance. O que é o lance? Você vai lá e você dá um dinheiro extra para que você seja sorteado. Como é que funciona? Nesse consórcio, grupo aí de 5 mil pessoas, todo mês alguém é sorteado. Então, nesse mês foi o fulano, no outro fulano, no outro fulano. Só que esse sorteio, ele acontece de diversas formas. E um deles é por lance. A pessoa que der o lance maior, ela é sorteada. Então você foi lá, você paga 2 mil, você fala, cara, eu quero dar 20 mil. Você vai lá, diz que você vai dar os 20 mil, se você for o sorteado, ou seja, o teu lance for maior, você paga os 20 mil e você tira o bem. Geralmente, algo que eu vou falar depois, quem tem dinheiro tem benefício, porque você pode dar um lance maior que os outros, né? E também tem como você dar um lance embutido, que eles chamam, que é o quê? Descontar da tua carta. Você vai lá, dá um lance de 30 mil, só que você não precisa dar o dinheiro. Ele simplesmente tira do teu valor final da carta. Se a tua carta era 500 mil, tira 30 mil, fica 470, tá? Quando a gente fala de juros, é interessante entender, o consórcio não tem juros, o consórcio tem taxa, porque alguém tem que cuidar desse grupo, tem um seguro para essa galera, porque vai que todo mundo morre, ali fica só você, vai dar ruim, né? Então, tem seguro, tem um monte de coisa aí, vai ficar numa média de uns 20% ao longo, né, do período. Pode parecer muito, né, que nem eu falei, poxa, 500 mil vira 400, então, pode, mas é pouco. Porque você sabe que se você fosse financiar o teu juros, né? No meu caso aqui, a casa anterior que a gente financiou, nós conseguimos com um juro de 8%. 8%. 8% em 20 anos, eu tô falando aí em 10 anos de 80, 160%. Ou seja, uma casa de 800 mil passaria de 2 milhões. Então, não tem juros, mas tem taxa, tá? Não precisa de entrada, isso é muito interessante, porque quando você vai financiar, você precisa dar uma entrada, e uma entrada gorda, né? Agora, consórcio não, você simplesmente vai lá, assina, começa a pagar e é teu. Até porque eles sabem que muita gente para de pagar, né? Essa é a desgraça, tá? Muita gente para de pagar, então eles sabem que tu não precisa dar entrada, né? É mais fácil vender na emoção do que tentar vender de uma forma lógica. Reajuste na parcela, tá? E reajuste no final da carta. Porque é o seguinte, hoje você foi lá e financiou um imóvel de 500 mil. Um imóvel, né? Uma carta. Diz, cara, eu quero 500 mil, beleza. Eles fazem o contrato, você começa a pagar. Daqui a 10 anos, quando você for ser sorteado, a casa de 500 mil vale 300, né? Só que você queria uma casa de 500. Então a tua parcela ela aumenta e o teu bem também, né? Os teus 500 mil também vão aumentar aí para 507, 510, 520, tá? Isso é importante. Quando a gente fala aí, gente, do objetivo do consórcio, eu acho que é o ponto mais importante. Porque é o seguinte, se você falar, cara, eu moro com os meus pais hoje e eu preciso me mudar, Marrone, será que consórcio é uma boa? Certamente não. Porque talvez você tenha que ficar nos teus pais mais uns 5 anos. Agora, se você me falar, cara, eu moro numa casa no fundo do terreno dos meus pais e a gente achou interessante que eu faça um consórcio para que quando eu for ser sorteado eu saia de lá. Interessante. Talvez você vai ficar lá 10 anos, mas é interessante porque vai ser econômico para você. Nesse caso, ele é bem inteligente. Assim como tem gente que usa consórcio para investimento. Lembra? Não é o consórcio que é investimento, é o bem. Então você já tem a tua vida, você vai pagando, se você for sorteado antes, você compra o bem, bota ele para alugar e esse próprio aluguel paga a parcela, tá? Posso vender o meu consórcio? Marrone, eu não quero mais, cara. Posso vender? Pode, tá? Ou você vai vender para alguém, ou você vai vender para a própria, vamos dizer assim, corretora, a própria empresa. Obviamente você vai perder muito dinheiro, muito dinheiro. Porque tem uma sacanagem aí que é do mercado, que é o seguinte: como tem essas taxas aí que a gente falou, o que eles fazem é colocar essas taxas nas primeiras parcelas, né? Bota um pouquinho mais ali. Então, se você pagou 20 mil, na verdade, de taxa, você pagou, sei lá, 4 mil. Então, você já iria vender por 16, mas como vai ter ali né,
um esquema, você vai acabar vendendo por 12, tá? Então, se você for vender, certamente você vai perder dinheiro. A não ser que você venda no particular, assim, ó. Poxa, tem meu amigo aqui, eu quero transferir para ele, tá? Ou ele continua pagando e depois tu passa para ele, tá? Posso mudar o objetivo do meu consórcio, Marrone? Eu queria comprar uma casa, ganhei uma casa, posso usar isso para um carro? Não. No processo comum, não, tá? O consórcio ele está vinculado a um objetivo. Você não pode falar, não, cara, eu já tenho casa, eu quero o dinheiro agora que eu vou usar aqui na minha empresa. Não, tá? Consigo antecipar o consórcio, consigo pagar várias parcelas, sim, mas no geral não vale muito a pena, tá? Seria mais interessante você guardar esse dinheiro e dar o lance, lembra que a gente falou? Ao invés de você antecipar, você vai lá e dá o lance. Acho que pode ser mais inteligente, tá? Posso parar de pagar? Posso desistir, Marrone? Pode, óbvio que pode. E na verdade eles já contam que muita gente vai desistir, tá? Só que você vai receber bem pouquinho e talvez lá no final, daqui a 10 anos. Porque senão todo mundo tá lá pagando, você para de pagar, eles te dão o teu dinheiro, você segue a tua vida, aquele consórcio vai ficando mais caro. Não. Você combinou que você ia pagar 1.000, você parou de pagar, cara, legal, Marrone, tá aqui, ó. O valor que você vai receber é X, mas eu vou te pagar daqui a um ano. Tá? Eles não vão tirar o dinheiro e dizer, opa, toma aqui, ó, peraí que eu tô te fazendo hoje mesmo o Pix. Não, tá? E ainda você vai perder muita grana. Consórcio para quitar financiamento, pode? Sim, você pode estar financiado, por exemplo, eu tenho uma casa financiada que está alugada, o próprio aluguel está pagando lá. Nós temos os consórcios da casa que a gente mora, mas eu poderia fazer um outro consórcio e esse consórcio pagar aquele financiamento. Mas aí eu tô falando de um jogo já pesado, né? Eu já tenho um consórcio que é a casa que eu moro, eu já tenho eu já tenho uma casa financiada, vou fazer um outro consórcio para quitar essa casa, talvez eu vou ficar vários meses muito apertado para então conseguir. Talvez eu não consiga, né? Então não é muito inteligente, tá? E a última pergunta aqui, para não estender muito, que é o seguinte: Marrone, tem segredo? Tem. Tenho que te contar que tem. Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha só. Você entendeu que o consórcio é uma forma de você comprar um bem. Muito legal, muito bacana. Podem falar mal, podem falar bem, tá tudo certo. A questão é, existem grupos, existem empresas que fazem esse consórcio ser mais fácil. Por que eu tô falando isso? Se você for no banco, tá? Você foi no banco lá e fechou um consórcio com o teu gerente. É a pior escolha que você faz. E vou te explicar o porquê. O teu gerente tem 20 produtos para vender. Ele tem o cartão, ele tem o seguro, ele tem o plano de saúde. Cara, ele tem um monte de coisa para vender. Um deles é o consórcio. O teu gerente não tá olhando para esse consórcio todo dia. Não tá. Agora, tem aquela empresa, provavelmente na tua cidade tem, que é só de consórcio. Marrone Consórcios. Cara, eles olham para o consórcio todos os dias, eles conseguem te dar informações. Marrone, seguinte, ó, tá saindo na média aqui de 10 parcelas, a pessoa paga 10 parcelas e tá recebendo. A última pessoa que ganhou deu uma parcelinha de 5 mil, acho que você consegue. Nós vamos ter uma promoção, ou seja, o cara vive aquilo. Quando você tem o dinheiro para fazer o consórcio, não tem a pressa do bem, e tem como você entrar num desses grupos que é mais fácil de ganhar, apesar de que não exista a garantia, e aquilo, né, para te vender é lindo, depois que você vira lá, a resposta demora um dia para receber, pode ser interessante. Gente, eu hoje moro numa casa que foi comprada com consórcio, nós compramos uma carta, como é que chama? Carta premiada, sei lá, carta que, né, que já tinha prêmio. Pagamos mais por isso, mas para nós foi muito mais barato, mas muito mais barato do que o financiamento, porque nem eu disse, saiu 960 mil e poderia ter saído 1,5 milhão. 1,5 milhão não tinha, 960 deu para fazer. Só que tudo isso surgiu porque lá atrás eu comecei a investir o meu dinheiro em milhas. Vocês já viram isso aqui no canal. Eu comprava milhas, as milhas eu investia, né, naquela época era em carro, revendi o carro, comprei um terreno, o terreno virou a entrada de um terreno maior, esse terreno maior virou a entrada e hoje eu tô aqui. Mas eu ensino sobre isso. Segue aqui no canal que com certeza vai te ajudar, tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo que eu prometo te responder, tá bom? Valeu!